Olá a todos, chegamos aí à conclusão do nosso módulo de instrução, falando um pouco aqui da prática do abortamento, né, do aborto, dentro aí de uma ótica religiosa umbandista. Deixo sempre claro, dentro de uma ótica, porque a gente sabe que a Umbanda existem várias vertentes, vários segmentos, cada segmento umbandista possui uma fundamentação doutrinária, que vai ser influenciada aí, primeiramente, de acordo com a raiz que o seu terreiro segue, num momento posterior aí, as influências doutrinárias que aquele terreiro recebe. A gente sabe que o terreiro, muitas das vezes, ele começa praticando uma vertente, que é a raiz que ele recebeu da sua mãe de santo, da sua avó de santo, ou pai, né, ou avô. E aí, com o aprofundamento da corrente mediúnica, no que tange aí aos fundamentos doutrinários, aquela corrente muitas das vezes ela vai se modificando, introduzindo alguns elementos e alterando muitas das vezes aí algumas visões, alguns posicionamentos de acordo aí com os conhecimentos que eles vão agregando, beleza? Então esse é o nosso último módulo, o aborto dentro de uma ótica umbandista. Módulo 5 a gente vai tratar aqui sobre a Umbanda e o aborto. Então eu sempre exploro aí nos conteúdos que a Umbanda é uma religião de matrizes, né? E quem tiver alguma dúvida aí, a gente já tem conteúdos anteriores aqui na plataforma, que a gente trata um pouco sobre as matrizes que compõem a Umbanda. Inclusive nesse módulo aqui a gente já tratou bastante, né? Mas na plataforma aqui no site a gente tem outros conteúdos que tratam especificamente sobre as matrizes que compõem a religião umbandista. Então, os objetivos desse nosso último módulo aqui é apresentar a visão de algumas matrizes que compõem a Umbanda sobre a prática do abortamento, apresentar a relação entre o aborto, né, a prática do abortamento, e a Umbanda, entender o conceito de descriminalização. E a gente vai abordar também, que eu tinha falado no conteúdo anterior aí, da questão da situação do Cristiano Ronaldo, né? Quando a gente fala de praticar o aborto, e a gente, como espiritualistas que somos, a gente sabe que não existe só o plano material, a gente sabe das sucessivas encarnações, reencarnações, o que vai facilitar a nossa compreensão a respeito do espírito, né? Quem é aquele espírito, o que ele vem fazer. Muitas das vezes a gente não sabe que o espírito que a gente está trazendo no nosso seio familiar é um espírito aí que vem para desempenhar um papel, cumprir uma missão, ajudar determinada comunidade, família, ou até uma pessoa especificamente. Então, para atingir aqueles objetivos, vamos seguir o seguinte sumário. Então, uma introdução, um desenvolvimento, onde vamos abordar a questão Cristiano Ronaldo. Vamos falar aqui um pouco sobre a Umbanda como uma religião composta de várias matrizes religiosas. Sempre bato nessa tecla que a Umbanda ela agrega, né, elementos doutrinários de diversos segmentos, manifestações religiosas. Vamos falar sobre a Umbanda e o aborto e vamos trazer aqui um questionamento, né? Descriminalizar o aborto, essa é uma saída? Esse é um questionamento aí que muitos dos indivíduos que se colocam como pró-aborto trazem, né, para o debate. E uma conclusão. Após a conclusão, nós vamos apresentar nossas referências bibliográficas para poder confeccionar, trazer o presente trabalho. Então, o nascimento e o renascimento no mundo, sob o ponto de vista físico, jazem confiados às leis biológicas de cuja execução se incumbem inteligências especializadas. Contudo, em suas características morais, subordinam-se a certos ascendentes do espírito. Essa condição é gerada pelos ascendentes daquele que vai nascer,
gerando uma fatalidade correspondente ao emprego que tenha feito até então do livre-arbítrio. Esse trecho aqui é trazido do livro Genética e Espiritismo, de Eurípides Kuhl, e vem justamente para ilustrar aquilo que a gente está trazendo desde o primeiro módulo, né, que existe um planejamento espiritual que antecede a encarnação ou reencarnação do espírito, e quando a gente pensar, né, na prática do abortamento como uma saída para, entre aspas, se livrar de um problema, temos que pensar antes que existe todo um planejamento espiritual e que a prática do abortamento ela vai gerar algumas consequências, tanto para o ser encarnado, né, aquele que induziu o parto, aquele que induziu o aborto, desculpa, tanto para aquele que encarnaria naquele seio familiar. Então, trazendo aqui a questão Cristiano Ronaldo, a gente vai trazer um pouco aqui da história da Dolores Aveiro, né, que é a mãe do Cristiano Ronaldo. Então, Dolores Aveiro, que é a mãe do jogador, nos conta em sua biografia, chamada A Mãe Coragem, que ela tentou abortar o jogador por 2 vezes. O Cristiano seria o quarto filho da Dolores, e por não possuir condições financeiras para criar mais um filho, ela tinha essa intenção, né? Então não tenho condição de criar, condições financeiras de alimentar, sustentar mais uma criança, então ela viu aí como uma saída para esse problema a prática do abortamento. Então, além de problemas financeiros, tinha ela que lidar com um marido que possuía na época problemas com abuso de álcool. Após receber a recusa de um médico para realizar o procedimento, Dolores tentou sem sucesso, através de métodos caseiros, abortar Cristiano Ronaldo. Hoje, aquele que seria abortado recebe aí, em média, né, uma base, na época que eu confeccionei o trabalho e minha pesquisa, 31 milhões de euros anuais, e além de sustentar sua mãe, né, Cristiano Ronaldo é embaixador de 3 instituições, né, a Save the Children, Unicef e a World Vision, né, e além de contribuir financeiramente para outras pessoas e instituições de caridade. Então, a moral da história, você sabe quem será o espírito que está sendo abortado, então muitas das vezes a pessoa está cheia de problema financeiro, psicológico, problemas familiares, e ela acha que a melhor saída é fazer a prática do abortamento, se livrar daquela criança. Só que talvez, né, como a gente não tem esse entendimento, talvez aquela criança ali que seria abortada seria justamente a pessoa, o indivíduo, aonde aqueles problemas seriam resolvidos, seriam sanados, certo? Eu já citei esse exemplo do Cristiano, mas ele se tornou aí, concretizou-se como um jogador famoso, multimilionário, mas ele poderia ser um líder mundial, né, que conseguiria aí unir as nações. Ele poderia ser um ativista aí que militasse em causas, não sei, feministas ou meio ambiente. Poderia ser um camarada influente que resolveria vários problemas aí, não só da sua família, como da sociedade de um modo geral. Então é sempre um caso a pessoa pensar, antes de tomar a prática do abortamento como uma solução final, que talvez exista a possibilidade daquele espírito ali, ele trazer com ele a solução de diversos problemas, não só para o seio daquela família onde ele vai encarnar, como para outras pessoas também, né? Como é o caso aqui do Cristiano Ronaldo. Então, o processo de formação de práticas rituais umbandistas está diretamente ligado a processos sincréticos, né? A Umbanda, como eu já falei, ela agrega, então ela traz aí os santos católicos, ela traz fundamentos doutrinários, conhecimentos da doutrina espírita, práticas católicas, né? Como os sacramentos, aí, batismo, casamento, etc. Culto aos orixás, aí, que vem da matriz africana, culto dos vegetais, uso dos vegetais, ervas, fumos, garrafadas, que vem sair de um xamanismo tupiniquim, vamos colocar dessa forma. Então ela é sincrética e ela agrega elementos de várias outras manifestações religiosas. Então está diretamente ligada a processos sincréticos de incorporação de práticas, crenças e dogmas de manifestações religiosas, das quais, direta ou indiretamente, sofreu influência, né? Todas essas que eu falei, também de matrizes
de origem oriental, né, hinduísmo, budismo, etc. Dessa forma, o entendimento de abortamento que outros segmentos religiosos possuem também influenciou o entendimento que a comunidade umbandista apresenta sobre esse assunto. Então, como ela agrega elementos de outras matrizes, não só os fundamentos doutrinários, mas também como entendimento que outras matrizes religiosas possuem acerca da prática do abortamento, vão influenciar também diretamente a matriz umbandista, a religião umbandista. Então, por que eu trouxe esse conhecimento, essa informação previamente? Porque muitas das vezes a pessoa vai questionar por que você está trazendo uma definição espírita, por que você está trazendo um entendimento católico. É porque justamente essas matrizes, essas manifestações religiosas compõem a Umbanda tal qual nós a percebemos hoje. Então, o Espiritismo, no Livro dos Espíritos, na pergunta 357, traz o seguinte questionamento. Então, quais consequências tem para o espírito o aborto? Então, para o espírito, o aborto é uma existência nulificada, que ele terá que recomeçar. Então, aquela oportunidade que ele teria de encarnar, de ajudar outras pessoas, de resgatar suas faltas cometidas no passado, ela é apagada, então ele vai ter que passar por um novo processo, talvez reencarnar em outra família, talvez ter que esperar mais um período de tempo aí para poder realizar a sua missão e reencarnar num plano material. Na pergunta 358, né, é trazida a seguinte questão. Constitui crime a provocação do aborto em qualquer período da gestação? Kardec aí na codificação traz a seguinte resposta. Lembrando que esse questionamento, Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, não foi um espírito só responsável por responder essas questões, então foram vários espíritos e esse estudo foi realizado ao longo de diversos anos até que Kardec viesse aí a transcrever, codificar e transformar isso num livro. Então há crime sempre que transgride a lei de Deus. Já comentei isso também num conteúdo anterior. Uma mãe ou quem quer que seja cometerá crime sempre que tirar a vida de uma criança antes de seu nascimento. Por isso pois isso, né, impede uma alma de passar pelas provas a que serviria de instrumento o corpo que estava se formando. É a tecla que eu venho batendo desde do começo aqui desse conteúdo, desse módulo de instrução. Admite-se na doutrina espírita o abortamento apenas quando pelo nascimento da criança a vida da mãe corre perigo. Isso aqui também é tipificado, né, no nosso Código Penal. Prefere-se preservar uma trajetória constituída a uma que irá iniciar, dando-lhe futuramente nova oportunidade de reencarne. Então, no caso da vida da mãe correr perigo, tem-se o entendimento espiritual de que é preferível que a vida da mãe seja conservada e que ela venha futuramente aí a abrigar, né, esse espírito aí numa nova gestação, do que essa mãe vir a perder a vida aí e esse espírito perder, né, entre aspas, definitivamente, porque a gente sabe que nada é definitivo quando a gente fala de um plano espiritual, perder aí definitivamente, entre aspas, essa oportunidade de reencarne. Então, no catolicismo, lá no livro do Êxodo, capítulo 21, versículo 22, existe o seguinte texto aí, né? Se homens brigarem e acontecer que venha ferir uma mulher grávida e ela abortar, não havendo outro dano, certamente lhe será multado, aquele que provocou o aborto, né? Conforme que lhe impuser ao marido da mulher e julgarem os juízes. Então, também tem-se esse entendimento de transgressão, né? Quando é realizado aí por um terceiro essa prática do abortamento, né? E também o catolicismo, como tem esse entendimento lá do Decálogo de Moisés, que a gente vai ver a seguir, sobre a morte, existe também uma transgressão de uma lei, né? Uma lei divina, considerada divina. Então, no número 5, né? Capítulo 20, versículo 13, né? Botei aqui entre parênteses aqui o Decálogo. Não matarás. Então, existe uma forte discussão dentro da igreja, que vem de longa data, onde discute-se a partir de que período, né? De quando a vida estaria caracterizada. Algumas correntes católicas afirmam que no momento da concepção já existe vida, então junção, né, do óvulo espermatozoide, já existe a vida ali, e outras, né, como São Jerônimo e Santo Agostinho,
afirmam que demorava entre 40 e 80 dias, dependendo do sexo, isso aí também é uma visão católica, para que de fato o feto passasse a ter uma alma. Então a gente nota que no próprio meio católico existe essa divergência de quando há vida, né, dentro do ventre da mulher. Essa é uma visão católica, né? No candomblé, né, como não existe uma codificação ou livro base, né, para ilustrar a visão, existe também essa divergência entre as famílias, né, vamos colocar assim, ou entre as vertentes do candomblé, sobre a prática do abortamento. A gente vai, quando a gente para pesquisar no YouTube aí a visão de alguns líderes religiosos candomblecistas, a gente vai ver que entre eles mesmo existe essa divergência de pensamento. Então a gente destaca o seguinte: toda a mitologia que envolve os orixás, vodus e inquices, onde a fertilidade das divindades é sempre cultuada e a maternidade é ligada a elas, é sempre objeto de culto e de respeito, independente da vertente do candomblé. Então, toda vez que a gente a gente se debruça sobre a mitologia dos orixás, voduns e inquices, a gente vai ver que isso é muito valorizado, né? Inclusive, quando a gente viu lá a lenda que falava sobre o orixá Oxum, a gente viu que quando ela foi excluída ali das assembleias lá com os outros orixás, e ela começou a usar o poder que ela possui para impedir que as mulheres engravidassem, isso gerou nos outros orixás, nos orixás de energia masculina, gerou uma grande preocupação e fez com que eles, após serem aconselhados aí, que eles permitissem que ela participasse, pelo valor que eles davam à gestação. E por que isso? É por causa da ancestralidade, né? Passar o conhecimento de uma geração para outra, levar a história do seu povo, as tradições, as raízes, os valores, o próprio culto dos orixás. Então, força de trabalho. Então, isso é muito importante para as vertentes candomblecistas também. Podemos destacar também o uso do pano da costa, né, ou alacá, que tem por finalidade, né, essa definição a gente acha na internet também, e está lá na biografia, na referência bibliográfica, quando se o pessoal tiver curiosidade aí de verificar, essa finalidade de proteger o ventre da mulher, né, impedindo que qualquer energia negativa prejudique sua fertilidade. Então, a importância que é dada para a gestação e para a maternidade. Outra prática que merece nossa reflexão é a prática do bater a cabeça, né? Quando iniciado em orixá feminino, ao realizar esse rito, o adepto não coloca seu ventre no chão, com o intuito de proteger o ventre, demonstrando simbolicamente todo o cuidado e respeito para com essa região do ventre, né? Com a maternidade, com a fertilidade, etc. Então, apesar de existirem religiosos do candomblé que acreditam na existência do espírito e nas sucessivas reencarnações, o tema não é uma unanimidade. Então, é o que eu falei. Entre os pais de santo, né, os babás, as iais, existe também uma divergência quando a gente fala sobre esse assunto. Porém, o respeito à ancestralidade, né, das mães orixás, a fertilidade, maternidade, por elas representada, é alvo de culto e respeito independente da vertente candomblecista. Dentro da matriz indígena, né, eu coloquei na referência também aqui um relato de uma indígena falando sobre a prática do aborto dentro da comunidade indígena dela. Também existe divergência sobre o assunto, né? Como em todas as matrizes apresentadas, nas comunidades indígenas também existem opiniões divergentes sobre o assunto. Em algumas comunidades, o aborto ele é visto com certa naturalidade. Inclusive, a prática é realizada há dezenas de anos através da ingestão de chás abortivos. A gente sabe que eles dominam, né, o conhecimento sobre o reino vegetal, então eles sabem de ervas para todos os fins, inclusive, né, para a realização de práticas abortivas. As religiões xamânicas nacionais sofreram ao longo do tempo muita influência das religiões católica e espírita.
desenvolvendo assim o conceito de certo ou errado, conforme mais ou menos a influência que ela tenha recebido. Então, essa influência que elas também receberam dessas matrizes religiosas citadas também vai influenciar na forma como eles tratam aborto na atualidade. E a Umbanda, hein, gente? Como é que a Umbanda se coloca no meio desse turbilhão de informações e divergências de pensamento? Então, é bem simples isso aí, né? Então, a Umbanda, ela acredita no espírito. Então, isso é um conhecimento base, né? Até porque a Umbanda é a manifestação do espírito para a prática da caridade. Isso aí é um conhecimento que a gente pode interpretar como uma cláusula pétrea, né? Toda a matriz religiosa umbandista acredita no espírito. Isso aí faz parte da unidade umbandista, né? Senão não teria porquê, né, existir, porque a própria prática já explicita isso. Então ela acredita nas encarnações sucessivas que são vivenciadas em corpos materiais em diferentes mundos para a elevação do espírito até se depurar e conseguir retornar à sua fonte divina. Então esse retorno à fonte divina não é uma unanimidade também, né? Muitas vertentes acreditam no espírito e nas sucessivas reencarnações, mas não acreditam nessa depuração do espírito, né? Acredita que a manifestação do espírito para a prática da caridade constitui-se também ferramenta espiritual para reparo kármico. Acredita em planejamento familiar espiritual, onde espíritos afins ou em débito assumem o compromisso de constituir família material e resgatar erros do passado. Isso aqui eu coloquei como um conhecimento, um entendimento comum, mas a gente vai ver na atualidade aí que também existe uma divergência com relação a essa questão de planejamento espiritual e resgate kármico. Dessa forma, teoricamente, né, não faz sentido um bandista pró-aborto por ele acreditar na existência do espírito, reencarnações sucessivas e na manifestação do espírito como prática da caridade, tanto ele desencarnado como encarnado, né? Porque acredita-se na missão. A própria prática da mediunidade constitui-se em missão. Então, não faz sentido um bandista pró-aborto, ok? Teoricamente. Entretanto, outra crença existente no meio umbandista, que essa daí também é uma unanimidade, é o livre-arbítrio, né? Todos os umbandistas acreditam no livre-arbítrio, que o ser encarnado ele pode fazer nesse plano o que ele quiser, ele é livre para fazer o que ele quiser, né? Não que seja benéfico tudo que ele vai fazer, mas ele é livre para fazer o que ele quiser. Então as provas são individuais, né? O resgate, a expiação é individual. E por mais que você não concorde com a prática alheia, as consequências espirituais decairão sobre aquela pessoa que o pratica, né? Por entender e respeitar o livre-arbítrio, não deve um bandista condenar quem realiza o procedimento abortivo. Então veja, um bandista ele não se coloca como pró-aborto por ele entender as práticas, o que elas vão causar a nível material e espiritual. Entretanto, ele não aponta dedo, cria rótulo para a pessoa que pratica, porque ele entende que, cara, a vida é sua. A vida é sua. Eu não posso impedir você de praticar determinada coisa em virtude da minha crença religiosa. Eu tenho a minha crença religiosa, eu sei o que é certo ou errado dentro do meu posicionamento ideológico religioso, e eu não vou fazer. Agora, se você quiser fazer, é um problema seu. Descriminalizar. O que viria a ser isso, né? Porque isso aí é muito trazido toda vez que existe o debate sobre a prática do abortamento, é trazida essa questão. Não, a gente quer descriminalizar a prática do abortamento porque muitas pessoas morrem em virtude dessa criminalização. A pessoa tem medo de ser presa, de ser julgada, condenada, então ela vai procurar clínicas clandestinas por causa disso. Então vamos descriminalizar, que a gente vai diminuir a quantidade de mulheres que morrem aí em clínicas, né,
clandestinas e profissionais que não possuem capacitação para fazê-lo. Então, o dicionário Oxford, né, que é um dicionário online, ele traz a seguinte definição para a palavra descriminalizar. Então, isentar de culpa, tornar evidente a ausência de crime ou contravenção, absolver, discriminar, impronunciar. O dicionário Oxford traz também a seguinte definição sobre legalizar, né, porque tem a diferença entre descriminalizar e legalizar o aborto. A gente vê muito essa discussão também, essa divergência, essa falta de entendimento quando a gente trata dos debates sobre a prática de abortamento. Então, legalizar, atestar, certificar a verdade de uma assinatura, autenticar, imprimir força de lei, ato ou disposição. Então, essa é a principal reivindicação das pessoas que advogam para o aborto, né? Descriminalizar. Desejam que esta prática, que hoje é tipificada como crime, né? A gente já viu isso aí lá no Código Penal, deixe de sê-lo, possibilitando a todas as pessoas que desejam realizar o procedimento fazê-lo sem responsabilidade penal. Outra crença que é disseminada a partir da concretização da descriminalização é que seria prestado pelo Sistema Único de Saúde um procedimento seguro e humanizado, diminuindo assim a quantidade de mulheres que morrem no decorrer do processo. Então a gente sabe da importância do SUS, a gente sabe que não existe, pelo menos eu desconheço, eu posso estar sendo ignorante aqui, mas eu pelo menos desconheço um programa de saúde a nível mundo que consiga atender tantas pessoas quanto o Sistema Único de Saúde do Brasil. Mas, né, em contrapartida, a gente sabe que o SUS ele não é mil maravilhas. Então, você achar que o SUS descriminalizou e o SUS vai atender de forma humanizada todas essas mulheres que procuram a prática do abortamento, a gente sabe que a coisa não é assim. Procedimentos simples, né? O SUS ele não consegue contemplar hoje, né, 2022, com eficiência, humanidade e responsabilidade. Quantas reportagens a gente vê aí na televisão, a pessoa ela procura um atendimento no hospital público, aí muitas das vezes ela é largada em maca, ela fica horas ou dias esperando aí um atendimento, e muitas das vezes a pessoa que é abandonada ali naqueles corredores ali do hospital público chega a falecer ou piorar o seu quadro médico em virtude dessa negligência aí e falta de atendimento humanizado, ok? Isso aí também é uma questão a se pensar. Então temos que entender que, a princípio, descriminalizar é diferente de legalizar, né? Então já vamos começar a diferenciar as coisas aí antes de começar a dizer que é isso ou aquilo, né? Ou é pau ou é picareta. Então legalizar remete a ver aquela prática como algo natural ou amplamente aceito. E a gente sabe que não é, né? Então já foram feitas diversas consultas públicas, referendos aí a respeito de liberação do aborto, e em todas a população ela se coloca contrária à legalização do aborto, tá? Então, legalizar é liberar algo com permissões. Então, um grande exemplo aí é o tabaco. O tabaco é legalizado, mas ele tem permissões. Quem pode comprar e fumar o cigarro? Tem lá, né, maior de 18 anos, tem toda uma lei que define o que pode, quando pode, como pode, aonde pode. Um tempo atrás era inclusive permitido você fumar em ambiente fechado, hoje não é mais, então legalizar é diferente de descriminalizar. Descriminalizar é apenas tirar do Estado o poder de punir criminalmente determinada pessoa pela prática do processo de abortamento. Então, um grande exemplo disso é o adultério, né? O adultério era um tempo atrás, aí, algum tempo atrás, né, contemplado pelo Código Penal como crime. Então, o adultério ele foi descriminalizado, né? Entretanto, ele não passou a ser visto como algo natural, nem tampouco, né, como direito adquirido por parte das pessoas, dos cônjuges, né? Não tem força de lei o adultério. Então, atos descriminalizados ainda podem sofrer sanções
quando considerados ilícitos civis ou administrativos. Então, descriminalizar o aborto não implicaria aí, em caso de procedimento ser feito de forma inadequada, né, ou forçada, ou enfim, não faria com que essa prática deixasse de sofrer sanções civis ou administrativas. Então, teoricamente, para um bandista convicto e que pratica a fé que professa, descriminalizar a prática de abortamento é um ato completamente indiferente. Se descriminalizar, na minha vida como um bandista, não muda nada, porque eu entendo o que envolve essa prática a nível espiritual e material para mim. Então eu jamais iria propor a uma namorada, uma esposa, a uma filha que realizasse a prática pelas minhas convicções religiosas. Então, se descriminalizar, se não descriminalizar, na minha vida não muda nada. Então, sendo crime ou não, o religioso umbandista entende todas as consequências espirituais que advêm do processo de abortamento, o que teoricamente fará com que esse religioso aceite a gravidez que é responsável, independente da circunstância de sua ocorrência. Então, porra, eu não estou numa condição financeira tão legal, ou não estou no momento da minha vida tão legal, mas ainda assim, por entender que existe um planejamento espiritual para aquela gravidez, para aquela gestação, eu vou assumir as consequências e vou seguir adiante. Ah, eu não tenho condições de criar aquela criança financeira, ou sou muito imaturo, ou não tenho capacidade, enfim, psicológica de criar aquela criança. Então eu vou pegar e vou doar aquela criança, né? Quantas mães tem aí, quantas mulheres tem aí que são estéreis, não têm capacidade de engravidar, mas são loucas para ser mãe. Então eu vou trazer um bem para a vida de outra pessoa, né? Levar adiante aquela gestação não significa que a pessoa tenha que se responsabilizar pela criação daquela criança, se ela não tem condições financeiras, psicológicas, materiais de criar aquela criança. Eu, inclusive, tenho um amigo que trabalhou comigo quando eu estava em outro estado, né, do Brasil, que ele adotou uma criança, que eu tenho a certeza que ele adotou uma criança de meses. Essa criança estava no orfanato, ele adotou aquela criança lá no orfanato. Eu tenho certeza, pela condição da cidade onde a gente estava trabalhando, que aquela criança ali, ela cresceria num ambiente. É lógico que a gente sabe que o futuro a Deus pertence, mas pela condição daquela cidade, dos homens que nasciam e se desenvolveram naquela cidade, ela tinha grandes possibilidades de ela não ter um futuro tão bacana. Então, como ele tem uma condição financeira estabilizada, a esposa dele também tem uma profissão também que garante, né, que o casal dê uma qualidade de vida acima da média para aquela criança, então ele vai fazer a diferença naquela vida ali. Ele mudou a vida daquela criança. Hoje eu tenho a certeza que ele pode, né, pela condição que ele tem, financeira, material, profissional, emocional, eu tenho certeza que ele tem condição de dar segurança para aquela criança, dar alimentação, formar bem aquela criança, uma família boa, formar bem o caráter daquela criança, dar condição para aquele menino, que é um menino muito bonito, por sinal, dar condição para aquela criança ele ter um estudo de qualidade, ter uma profissão, no futuro aí conseguir conduzir a sua vida. Pode ser que no futuro, Deus me livre, né? Rezo para que dê tudo certo, mas aquela criança ela já sai de um ambiente ali que ela poderia não dar tão certo na vida, e agora ela tem todas as ferramentas, né, para, se ela assim quiser, né, ela trabalhar porque as pessoas são diferentes, pensam diferentes, e o futuro, né, o destino, ele vai se traçando de maneira diferente para cada um, mas ele tem todas as ferramentas para se tornar um cidadão de bem, né, de sucesso e etc. Chegamos aí à conclusão
desse módulo e desse conteúdo, então, após tudo apresentado, fica clara a conclusão final sobre o tema. O umbandista acredita na existência do espírito, nas reencarnações sucessivas, na causa e efeito e, principalmente, ele acredita no livre-arbítrio. Então, o religioso umbandista, por acreditar nas consequências espirituais do aborto, não praticará nem influenciará a um terceiro, que o faça, por justamente entender essas consequências. Entretanto, por ele entender e respeitar o livre-arbítrio, ele jamais vai criticar, apontar dedo, colocar rótulo naquela pessoa, porque ele sabe que as consequências de cada ato são individuais. Então, é um problema seu. Se me perguntar, Eduardo, você acha que eu tenho que fazer? Não, acho que você não tem que fazer. Eu acho que você tem que levar adiante, eu acho que você tem que... mas, cara, deixa a criança se desenvolver, deixa a espiritualidade tomar conta de você, dessa gestação. Depois que findarem os 9 meses e ela vira mundo, você olhar para aquela criança e você continuar convicto que você não quer, aí você doa, né? Tem diversas... Hoje em dia tem diversos mecanismos, instituições, pessoas que estão na fila aí aguardando uma criança para adotar e que estão dispostas aí a darem todas as condições familiares, financeiras para poder sustentar e desenvolver aquela criança ali. Beleza? Então acho que deu para ilustrar bem ao longo desses 5 conteúdos aí, deu para ilustrar bem a visão que pretendeu-se passar, com esse conteúdo. Lembrando sempre aqui que a visão de um umbandista é uma ótica, é uma visão, né? E todas as visões são respeitadas, claro. Até porque aqui no final do módulo aqui a gente já entende que cada um tem o seu livre-arbítrio e a crença, a liberdade de pensamento também é respeitada, e você pode escutar tudo aqui que eu falei, ler tudo que foi escrito aqui e não concordar, e também é um direito seu e vida que segue, ok? Então vamos apresentar aqui quais foram as nossas referências bibliográficas. Então, aqui a gente tem muita referência espírita, umbandista, candomblecista, e enfim, sites da internet, tá? Os livros base aqui que foram serviram aqui de alicerce para esse conteúdo são esses 3 primeiros aí, né? Os Abortados, né? Do Nércio Antônio Alves, o Aborto à Luz do Espiritismo, do Eliseu Florentino da Mota, e o que dizem os espíritos sobre o aborto, que é um livro aí da Federação Espírita Brasileira. Mas todos os conteúdos aí serviram também de fonte e foram tiradas desses livros aí referências para a confecção desse material, ok? Então aqui temos mais referência, né? Livro dos Espíritos, Bíblia. Aqui tem uns links também do YouTube, né? Código Penal, que vocês acham aí no Google também, faço consulta. Tem uns textos aqui também, Aborto à Luz das Principais Religiões de Matriz Africana. Um texto aqui falando sobre legalizar ou descriminalizar o aborto. Temos aí também um texto falando sobre o Pano da Costa, né? Sobre o Dobalé aí. O Itã de Oxalá, aquele que a gente viu aquela lenda lá no segundo módulo. É um pouco falando aqui sobre o Emi, né? Que é o sopro divino. Citotec, Pílula do Dia Seguinte, né? E aí fica a referência bibliográfica para o pessoal pesquisar, consultar, até para ver se eu não estou falando besteira também, né? Beleza? Então por aqui fechamos. Até o nosso próximo módulo de instrução. Que Oxalá possa abençoar o caminho de todos vocês, todos nós. Vamos que vamos.